Então, vamos lá, Gustavo. Vou começar aqui enquanto o pessoal não entra. Vamos começar enquanto o pessoal não entra. Depois a gente, se entrar mais alguém, a gente repete alguma parte dos nossos conteúdos. Então, lá no nosso Moodle, deixa só eu compartilhar aqui a tela toda. Deixa eu só compartilhar aqui a tela toda. Beleza. Então, lá no Moodle, já está disponível o fórum de apresentação, então, peço que vocês respondam o fórum de apresentação como se a gente tivesse em sala de aula, né? Nessa primeira aula, a gente faria esse momento de apresentação, tem um roteirozinho para vocês seguirem. Tem os slides que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai começar com essa organização da disciplina e depois a gente vai começar a introdução à engenharia de software. A gente não finaliza esse slide hoje, mas ele já está completo aí. Tem um videozinho que a gente usa na aula, tá aqui no slide, e tem um linkzinho do YouTube. Tem uma atividade no slide para ouvir esses podcasts aqui para responder as questões. Então, também tem aqui o prazo de entrega dessas atividades é até o fim da unidade 1. Deixa eu só voltar aqui. E tem outro exercício também, outra atividadezinha prática, que é um questionáriozinho só para exercitar os conteúdos que a gente está discutindo nessas nossas aulas. Então, tudo isso já está disponível lá no Moodle para vocês. Então, toda semana vai estar atualizado aqui com material complementar, uma videoaula, e sempre com o link depois da nossa aula online, na nossa aula presencial, né, vamos dizer assim, no Google Meet, a gente coloca o link aqui para vocês terem acesso. Então, essa é a nossa organização lá no Moodle. Você está conseguindo me ouvir, Gustavo? Tá, beleza, que o meu áudio estava no mudo aqui. Então, deixa eu só recapitular aqui rapidinho. No Moodle, né, na nossa sala no Moodle, você já tem aqui os horários da PE, vai ser quarta e sexta, que no fim da tarde. Enviei aqui nos avisos o link da sala do Moodle, do Google Meet, que vai ser a nossa sala de PE. Então, aqui tem o link da sala de PE e o link dessa sala do Google Meet, que vai ser o mesmo para todas as aulas. Então, na segunda-feira, no nosso horário na segunda-feira, sempre vai ter uma atividade, um material, um exercício ou uma videoaula lá no Moodle. E na sexta-feira, nesse horário, a gente faz um encontro online para tirar dúvida, para ver conteúdo, e a gente vai fazer isso. Dessa forma, pela resposta de vocês lá no questionário, né? A gente não teve muita adesão, não teve muitas respostas, mas os alunos da turma que responderam falaram que tinham alguma dificuldade de acesso, e a gente resolveu fazer dessa maneira para que todo mundo possa acompanhar. Então, lá no Moodle também já tem a semana 1, essa semana 1 está organizada com o fórum de apresentação, o fórum de apresentação aqui. Eu peço que vocês respondam no fórum de apresentação, como se a gente estivesse na nossa primeira semana de aula. A gente faria a apresentação
com um roteirozinho, então tem uma sugestão aqui de roteiro, os 2 slides que nós vamos usar nas aulas de hoje, o link do vídeo que a gente usa aqui no slide, o espaço para enviar o exercício do podcast, que está aqui também no nosso exercício, aqui no nosso slide, e a atividade prática, que é um questionário sobre os conteúdos que a gente está vendo aqui nessa nossa aula 1. Então, a atividade do podcast é ouvir esses 2 podcasts para responder a essas questões. Então, o prazo de realização dessas atividades é até o fim da unidade 1. Então, como é que vai ser organizada a nossa disciplina? Deixa eu só abrir aqui. Então, o nosso conteúdo, a gente vai ver um pouco da parte de engenharia de software, nós vamos ver os processos de software, que são as maneiras de desenvolver software, então são as etapas de desenvolvimento do software, a gente vai ver um pouco delas, o ciclo de vida do software, os processos, os modelos. Depois a gente começa uma parte chamada de engenharia de requisitos, que é uma área de engenharia de software que tem o objetivo de entender e de estudar essas técnicas para coleta de requisitos. Um requisito, ele é uma necessidade do cliente que precisa estar representada no sistema. Então, o sistema ele é composto por requisitos. Uma das técnicas para fazer a coleta dos requisitos é a entrevista, então a gente vai entender como é que faz entrevista para identificar os requisitos de software, as etapas de análise e as ferramentas que nós vamos utilizar. Na segunda unidade, a gente fala de requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais são as funcionalidades do sistema, então, cadastrar, pesquisar, excluir, adicionar foto, alterar foto, tudo isso é requisito funcional. E nós vamos ver os requisitos não funcionais, que são os requisitos relacionados ao desempenho, ao tempo de resposta, ao poder de processamento. Então, são requisitos relacionados à qualidade do meu sistema. Eles não são funções do meu sistema, mas eles são extremamente importantes. Porque, por exemplo, você tem um requisito funcional de cadastrar foto, fazer um upload de uma foto na sua rede social. Se o requisito não funcional, por exemplo, de tempo de resposta, ele não é satisfeito, por exemplo, você coloca lá para cadastrar foto, ele leva 30 minutos para subir essa foto. Então, é um requisito não funcional que não está sendo atendido de maneira satisfatória e prejudica a qualidade do sistema. Nós vamos entender também o que é uma regra de negócio, que são as regras que existem no mundo real, na empresa, e elas precisam ser levadas para o sistema. Por exemplo, um sistema de uma instituição educacional, a regra para aprovação do estudante no IFMS, por exemplo, é a média 6. Então, essa pode ser considerada uma regra de negócio. É uma regra daquele ambiente que precisa ser representada no sistema. Outras escolas têm a média 7, outras escolas têm a média 5, e essas regras, elas variam de domínio para domínio. Vamos conhecer o diagrama da OML, chamado diagrama de caso de uso, onde a gente vai conseguir representar os atores, que são as pessoas ou outros sistemas que fazem operação no banco, operação no sistema, né, que a gente está desenvolvendo, e as ações que eles fazem dentro do sistema. Então, isso é representado através do diagrama de caso de uso. A gente vai conhecer um pouco desse diagrama e descrever esses casos de uso através dessa técnica de cenários. Então, esse aqui é o nosso conteúdo desse nosso semestre, a disciplina de gerência de requisitos. Então, o nosso objetivo é compreender essas atividades da engenharia de software. A engenharia de software é uma área da ciência da computação preocupada com os processos de desenvolvimento de software, com as etapas de desenvolver um software com qualidade, dentro do que foi planejado e que atenda às necessidades do cliente. Então, a gente vai conhecer alguns modelos de ciclo de vida do software, ver essas etapas da engenharia de requisitos, conhecer o diagrama de caso de uso da OML, fazer sempre a aplicação desses cenários em casos de uso reais. Na nossa disciplina, nós vamos ter um projeto na segunda unidade, nós vamos ter também seminários, provas, então a gente vai passar um pouco por essas
atividades aí como avaliação. Então, essa é a nossa bibliografia. Alguns desses livros a gente tem na biblioteca do campus. Eu vou tentar ver se eu consigo algum desses livros em PDF para disponibilizar para vocês. O nosso horário de aula, como eu falei para vocês, é na segunda e sexta-feira. No horário da segunda-feira sempre vai ter atividade lá no Moodle, material, exercício, videoaula lá no Moodle, para vocês realizarem. Na sexta-feira a gente sempre tem um encontro online para tirar dúvida e para ver o conteúdo novo da semana. Todas as atividades que nós fizemos, elas sempre vai ter um prazo de uma semana para outra. Então, vamos supor, vocês vão ter uma atividade na segunda-feira para entregar na outra segunda. Vocês têm a semana toda e o fim de semana para fazer essas atividades. Aqui está o questionário, né, o formuláriozinho que vocês já responderam. O formulário já está finalizado, mas vocês já responderam, eu agradeço ao pessoal que respondeu. Os horários de PE, quarta e sexta-feira, no fim da tarde. Lá no Moodle eu enviei para vocês o link da sala de PE. Aqui tem o linkzinho do grupo do WhatsApp, que vocês já entraram também. E como é que vai ser a nossa avaliação? Na primeira unidade, nós vamos ter um seminário, que vai valer 3 pontos, uma prova que vale 5 pontos, e todas essas atividades que a gente vai fazendo durante o semestre, elas valem 2 pontos. Então, a data final de entrega das atividades é 10 de maio, que é quando a gente encerra a unidade 1. No dia 17, a gente faz a prova de recuperação, recuperando a nota do seminário e da prova. As atividades, como elas são feitas diariamente, a gente não consegue fazer recuperação das atividades, mas vocês fazem recuperação de até 8 pontos, que é o seminário e a prova. Na unidade 2, lá no finalzinho do semestre, em julho, nós vamos ter uma prova no dia 2, os exercícios, né, o prazo final dos exercícios, dia 5 de julho, vamos ter o projeto, que vale 4 pontos, e a prova de recuperação, que vale 8 pontos, também recuperando o projeto e a prova. Então, como é que consiste, né, do que é que consiste esse projeto? A gente vai tentar colocar na prática esses conteúdos que nós estamos aprendendo na nossa disciplina. Então, vocês vão fazer entrevistas com um cliente que pode ser um professor de outra disciplina. Esse professor ele vai especificar um sistema para vocês, um aplicativo, um site, um software que ele tem interesse em desenvolver. Vocês vão identificar os requisitos funcionais e não funcionais, vão fazer o protótipo é uma representação simplificada daquele sistema, vocês vão documentar esses requisitos, seguindo um modelo que a gente vai aprender, vocês vão descrever os requisitos em cenários de caso de uso. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui na teoria, vocês vão colocar em prática, e é esse projeto que a gente finaliza lá na segunda unidade. Dúvidas até aqui? Cláudio, Heloísa, Fabiola, Gustavo, Jesus, alguma dúvida? Beleza. Depois a gente vai falando mais sobre esse projeto, esse seminário, mas a gente vai conversando sobre eles. Então, beleza. Esse slide já está lá no Moodle, depois vocês dão uma olhada. Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a nossa disciplina. Então, a gente tem uma disciplina, né, o nome da nossa disciplina é Gerência de Requisitos e Modelagem de Sistemas, mas ela começa falando um pouco sobre a introdução de uma área chamada de Engenharia de Software. Então, a gente vai entender um pouco por que surgiu essa área, por que da necessidade da gente estudar essa
essa disciplina na nossa formação enquanto analista de sistemas. Então, essa imagenzinha aqui, deixa eu só passar aqui para vocês. Quem pode me falar o que é essa imagem aí? O que é essa coisa aí que esse pessoal tá olhando? Deixa eu tirar aqui só para olhar o comentário de vocês. Beleza. É um computador. Beleza, Fabíola, isso mesmo. Isso mesmo, é um computador. Então, esse aí é um dos primeiros computadores, e como vocês podem ver, né, ele era programado através desses cabos. Então, o programador, ele ia retirar os cabos de locais, né, plugar esses cabos em um local e outro para fazer as operações matemáticas. Então, o computador, ele tinha basicamente o propósito de realizar cálculos. Até se vocês já assistiram aquele filme Estrelas Além do Tempo, a profissão do pessoal que fazia os cálculos lá na NASA era chamada de computador. E no processo do filme, eles estavam para receber um supercomputador que iria conseguir fazer os cálculos mais rápido do que as pessoas, né, que estavam lá. Então, nas primeiras décadas de utilização do computador, o problema era relacionado ao hardware. Então, o hardware utilizava alguns recursos que esquentavam muito, eles queimavam facilmente essas válvulas, esses transistores, e eles precisaram ser evoluídos para que a gente conseguisse ter um poder maior de processamento. Então, a complexidade dos programas que eram desenvolvidos era limitada aos recursos do hardware, porque esses computadores, eles eram muito grandes, demandavam muita manutenção, e isso trazia vários problemas para a indústria de desenvolvimento de software. Então, como a gente pode ver aqui também, não era uma coisa simples de operar, então, poucas pessoas trabalhavam com esses equipamentos. Além de existirem poucos desses equipamentos, eles eram de difícil acesso, então não era tão fácil realizar a programação desses computadores. Então, em 1946, surge o primeiro computador, o ENIAC, que é esse aí da imagem que vocês viram. Ele tinha 30 toneladas, media 5 metros de altura, 25 metros de comprimento e ocupava 180 metros quadrados de área. Então, ao operar esse computador, essa máquina não era algo tão simples de ser realizado. Então, se vocês perceberem também, essa época é a época das guerras mundiais, né, 1945. Então, o computador ele surge também com esse propósito de fins militares para fortalecer a comunicação e os cálculos das balas, dos torpedos que eram realizados durante o período da guerra. Então, os computadores, né, os programas, eles eram desenvolvidos por poucas pessoas, não havia uma etapa de planejamento para desenvolver esses programas e poucas pessoas interagiam com esses equipamentos. Olhando para essas imagens aí, vocês podem me dizer o que são essas coisas? Então, esse equipamento aqui da direita é o TA de Jacá, é um dos primeiros computadores também. Então, ele lia as informações que estavam escritas nesse papel aqui, ele utilizava o chamado cartão perfurado, que é essa imagenzinha aqui do meio. Cada furinho desse, cada posição dessa, era uma operação que essa máquina ia fazer. O programador ele ia inserindo esses cartões perfurados na máquina, a máquina ia interpretando o que é que esses furinhos queriam dizer, e aí ele executava uma operação. Então, esse TA aqui, ele fazia
uma operação automatizada a partir desses dados que eram inseridos. Então, as exigências, né, e as expectativas dos programadores eram muito baixas, porque era difícil de utilizar esses equipamentos, a gente tinha poucos equipamentos desses, eram difíceis de operar, e tudo isso fazia com que a área da computação ela fosse bem restrita a poucas pessoas. Então, lá na década de 50, a gente viu lá que o ENIAC é de 1946, então, perto da década de 50, o software ele vai começando a se popularizar. Então, ele passa por mudanças significativas. Os computadores melhoram de desempenho. Na década de 80, a popularização dos computadores pessoais, e isso faz com que o hardware ele vá evoluindo muito. Então, hoje a gente consegue ter um grande poder de processamento no nosso celular, que é muito maior do que esse supercomputador aqui que nós vimos, o ENIAC. Esse aumento de memória e de armazenamento faz com que os programas eles possam fazer mais cálculos, mais operações, e essas operações elas vão variando e não ficam específicas apenas para realizar cálculos. Então, hoje a gente usa software para tudo, né? Tem software no carro, na máquina de lavar, na televisão, na Smart TV, no smartphone. Então, o software ele ganhou uma grande importância e tudo isso começa lá na década de 50. Então, com esse crescimento do desenvolvimento do software, da quantidade de software a ser produzido, surgiu alguns problemas chamados de crise do software. Então, na década de 60, esses problemas que existiam foram denominados de crise do software. Então, com o rápido crescimento da demanda por produtos, né, começaram a se desenvolver software de qualquer maneira. E os problemas a serem resolvidos, eles aumentavam de complexidade, e isso fazia com que acontecessem alguns problemas. Os produtos, eles não atendiam, às vezes, às necessidades do cliente, eles não eram entregues no prazo, eles alteravam, ultrapassavam o cronograma, com isso ele ficava mais caro, e tudo isso prejudicava essa indústria de desenvolvimento de software. Então, todos esses problemas culminaram lá na década de 60 numa característica chamada de crise do software. Então, com a crise do software, os projetos estouravam o orçamento, o prazo, o software ele tinha baixa qualidade, não atendia os requisitos, lembrando que um requisito é uma necessidade do cliente, então o cliente precisa que aquele requisito, que aquela necessidade esteja no software. Se essa necessidade não foi implementada da maneira correta, não foi desenvolvida da maneira correta, pode acarretar problemas de qualidade para o produto estar sendo desenvolvido. Então, todo esse problema é conhecido como a crise do software. A partir daí, surgem técnicas e vão surgir outras estratégias para tentar auxiliar no processo de desenvolvimento de software. Então, tentar padronizar, fazer com que esses três aspectos de orçamento, prazo e qualidade sejam sempre respeitados, ou seja, desenvolver o software naquele orçamento que foi definido, no prazo que foi acordado e com a qualidade esperada, né, com a boa qualidade para atender às necessidades do cliente. Deixa eu só passar aqui. Então, as principais soluções para essa crise do software foi, primeiro, reconhecer que esses problemas existiam, tentar identificar o que é chamado de mitos da engenharia de software. Então, por exemplo, um dos mitos é que se eu tenho um projeto atrasado, vou fazer uma perguntinha para vocês. Aí vocês respondem aí no chat. Então, eu tenho aqui um projeto. Eu tenho que entregar esse projeto no fim do mês, por exemplo, no dia 31 de março. E aí a gente tem um projeto aqui com a nossa equipe, nós temos 6 pessoas, 6 pessoas que estão participando da aula, então essa é a nossa equipe de projeto. Se eu conseguir adicionar mais 6 pessoas que não estão aqui, que não fazem parte desse nosso grupo aqui, para desenvolver esse projeto, a gente consegue resolver esse problema de maneira mais rápida? O que é que vocês acham? Se a gente adicionar mais pessoas nesse projeto, a gente vai conseguir entregar esse produto de maneira mais rápida? Sim ou não?
Beleza. Então, vamos lá. Um ponto interessante é o que Silas falou. Se a equipe ela ficar compatível, sim. Por quê? Porque, na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Se a gente adicionar mais pessoas a um projeto, a gente tende a não conseguir acelerar o tempo de desenvolvimento e, às vezes, até esse tempo ele aumenta. Por quê? Porque uma das nossas pessoas aqui da nossa equipe, dos 6 integrantes, ele vai precisar parar o seu trabalho para explicar para essas pessoas que chegaram agora como é que tudo funciona. Então, ao invés de a gente ter 6 pessoas trabalhando, a gente teria 5 pessoas. Mas se todo mundo tem o mesmo conhecimento, se a equipe for compatível, como vocês falaram, né? Se todo mundo tiver o mesmo conhecimento sobre aquele problema, então a gente consegue distribuir as tarefas de maneira mais adequada e aí a gente consegue reduzir o problema. Então, um dos mitos da engenharia de software é esse, que quando a gente adiciona mais pessoas no projeto, a gente reduz o tempo de desenvolvimento. Isso nem sempre é verdade. Só é verdade se as pessoas tiverem o conhecimento sobre aquele produto que está sendo desenvolvido. Então, existem diversos outros mitos que existiam nessa época da crise do software que precisaram ser desmascarados. E aí, uma das técnicas mais importantes que foi desenvolvida nessa época é a área chamada de engenharia de software. Então, a engenharia de software ela tem como objetivo resolver esses problemas. Só que a gente sabe que isso não foi verdade, né? Não resolveu todos os problemas, porque já faz 50 anos aí dessa crise do software, lá na década de 60, e a gente ainda continua estudando a área de engenharia de software. Por que a gente continua estudando? Porque todo software, todo sistema, todo produto que é desenvolvido é sempre um novo projeto, então tem sempre novas dificuldades, as pessoas são diferentes, a solução que está sendo desenvolvida também é diferente, e isso faz com que problemas diferentes aconteçam para cada software que nós formos desenvolver. Então, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, que também está o link dele lá no Moodle. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Oh, está indisponível. Então, deixa eu ver aqui o do... Então, vamos ver o lançamento desse foguete. Aí eu vou só adiantar um pouco. A final decision to go. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alinhagem. Decolagem. Seconds into the launch, the onboard computers decided 501 was 90 degrees off course. Vocês conseguiram ver o vídeo? Beleza. Então, o que aconteceu aí? Nesse lançamento desse foguete, aconteceu um problema. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso. Então, no lançamento desse foguete, aconteceu um problema de software. Então, um software que deveria gerenciar a trajetória desse foguete não funcionou, vamos dizer, travou na hora errada, e aí aconteceu esse problema da explosão do foguete. Então, o problema da crise do software, ele atinge
diversas outras áreas, inclusive esse caso aí. Então, o projeto da Agência Espacial Europeia levou 10 anos para ser desenvolvido e custou 8 bilhões de dólares. Dentro do foguete, ele tinha capacidade de levar 6 toneladas de equipamento, e seria uma vantagem, né, europeia em conseguir desenvolver um lançamento desse foguete. Então, em 1996, 40 segundos após a decolagem, o foguete ele explodiu, como a gente viu, e ele ia levando uma carga de 500 milhões de dólares. O problema foi um problema de software. Então, um simples sistema que foi desenvolvido, e por um problema, acarretou um prejuízo aí de mais de 500 milhões de dólares, aqui levou 8 bilhões para ser desenvolvido, então 8 bilhões e 500 milhões, mais 10 anos, tudo isso porque aconteceu algum problema no software. Outros problemas de software, então lembra que isso aqui foi em 1996, então não faz tanto tempo assim. No aeroporto, né, o Aeroporto Internacional de Denver, o sistema de bagagem, que fazia a distribuição das bagagens, ele travou, deu um erro no sistema, e o aeroporto teve que ficar fechado. Esse problema do software custou 360 milhões de dólares, pelo tempo que o aeroporto ficou fechado, e 86 milhões de dólares para fazer o conserto desse sistema. O FBI, em 2005, então esse é bem mais próximo, ele tinha um software que custou 105 milhões de reais, de dólares, desculpa, 105 milhões de dólares, e o FBI teve que desistir do desenvolvimento desse software porque o software ele ficou ingerenciável. Então, ficou difícil de manter esse projeto, demorou muito tempo, o código ficou muito complexo, e por causa disso o sistema foi considerado inutilizável. E eles tiveram um prejuízo aí de 105 milhões de dólares. Então, esses problemas aqui, que a gente viu de 96, de 2005, eles são semelhantes aos problemas lá da crise do software, onde os projetos estouravam o orçamento, os projetos estouravam o prazo, o software era de baixa qualidade, não atendia aos requisitos do cliente, os projetos eram ingerenciáveis e o código era difícil de manter. Então, as técnicas da engenharia de software, elas continuam evoluindo, porque os problemas, eles continuam existindo, novos problemas existem, e fazem com que a gente continue estudando essa área e continue preparando e elaborando novas técnicas. Então, o software, né, que a gente está comentando, a nossa área da engenharia de software, ela trabalha com uma coisa que não é palpável, né, o software não é algo que a gente consegue pegar, são as instruções, né, são o programa de computador que executa algo que a gente definiu. Então, o software, a gente pode desenvolver ele do início, a partir dos requisitos, a gente pode criar software chamados de software genéricos. Esses softwares aqui são aqueles que vocês veem em farmácia, em supermercado, em padaria. Então, o pessoal que desenvolve esse tipo de sistema, eles fazem uma coisa um pouco genérica. Por quê? Porque tanto na padaria, como no supermercado, como na farmácia, eles vão ter um sistema de vendas, um sistema de controle de estoque, um sistema de clientes. Então, esse cadastro de clientes, de estoque e de produtos, eles vão acontecer em todos esses domínios aí. Então, é mais fácil deles desenvolverem esses softwares mais genéricos e vender para uma quantidade maior de clientes, fazendo uma personalização bem simples. Outra maneira da gente desenvolver software é reutilizar um software existente e adicionar as melhorias. Então, são 3 maneiras de criar um novo software. Sempre na nossa disciplina, a gente vai falar desse cara aqui, o Pressman. Então, é um dos autores consagrados da área de engenharia de software. Então, até o livro dele é um dos livros que está na nossa ementa da nossa disciplina. Então, o software, segundo o Pressman, eles são as instruções que, quando executadas, produzem o desempenho que a gente quer, né, a função e o desempenho que a gente quer, as estruturas de dados que possibilitam que os programas manipulem a informação e os documentos que servem de manuais para esse produto, né, que está sendo desenvolvido. Então, o software ele não é apenas o código-fonte,
ele é também a documentação que é produzida. Então, a engenharia de software está preocupada com esses dois aspectos, tanto a qualidade do código que está sendo desenvolvido, como a documentação, para que, caso haja algum problema, como esses aqui, a gente consiga verificar como que isso foi pensado e quais os problemas e como resolvê-los. A gente já comentou um pouco sobre isso. O software ele pode ser genérico, desenvolvido para ser vendido para uma grande quantidade de clientes, ou personalizado quando a gente faz isso para um cliente específico de acordo com as suas especificações. Então, no projeto da disciplina, o software que vocês vão desenvolver, né, na verdade, assim, que a gente vai fazer o protótipo, a gente não vai desenvolver porque a disciplina não é de programação, a gente vai implementar essas técnicas, utilizar as técnicas de engenharia de software para fazer o protótipo desse sistema. E aí, se vocês quiserem, vocês podem desenvolver esse sistema nas outras disciplinas. Então, o software, ele é tanto o código como a documentação. Então, a gente parte das etapas de análise, codificação e documentação. Na crise do software, ela acontecia basicamente porque não existia a etapa de análise. Então, não havia um planejamento na hora de desenvolver qualquer produto. Então, começava-se o desenvolvimento sem realizar uma etapa de planejamento, por isso aconteciam esses problemas que a gente mencionou aqui nos slides anteriores. Depois vocês veem essa classificação dos softwares, para conhecer um pouco dos tipos. Vocês já usam esses produtos. Por exemplo, esse aqui é aquele que a gente mencionou nas farmácias, software para linha de produto. Então, eles vão desenvolver o sistema às empresas para que muitos clientes utilizem e eles personalizam pouca coisa para auxiliar, né, para vender isso de maneira mais rápida e ganhar mais dinheiro mais rapidamente. Então, alguns problemas que ainda acontecem no desenvolvimento de software que a gente precisa entender. Deixa eu só passar aqui um pouco. Eu sei que esses problemas ainda são um pouco abstratos para vocês, mas vocês com certeza já passaram por um problema como esse que a gente vai ver agora. Então, imagina que vocês estão fazendo um cadastro, seja no Enem, seja em um banco, em uma plataforma, acessando um site, e de repente o sistema ele fica fora do ar, porque tem muito usuário usando ao mesmo tempo. Vocês já viram isso? Já passaram por esse problema? Tentar acessar um sistema e o sistema está fora do ar? Certo. Então, quando a gente tenta, várias vezes, beleza. Então, quando a gente tenta acessar um sistema, esse sistema está fora do ar por algum motivo, é porque um requisito não funcional, ele não foi atendido. Por exemplo, quando você vai acessar o site do INEP para fazer o cadastro no Enem, ou para visualizar o seu resultado da prova do Enem, ou para escolher o seu curso de graduação, se aquele sistema está fora do ar porque tem várias pessoas acessando, um requisito não funcional foi quebrado. Por quê? Porque ele deveria prever, o engenheiro de software que projetou esse sistema, ele deveria prever que nos dias onde sai o resultado e nos últimos dias de cadastramento do curso, da escolha do curso, vai ter um pico maior de usuários que vão acessar e eles precisariam aumentar a banda, a largura de banda, o desempenho daquele servidor para que todo mundo conseguisse atender. Então, esse é um problema de software, de requisito não funcional de software que impacta nas nossas vidas. Então, a gente, às vezes, não conhece na teoria, mas na prática a gente já viveu problemas relacionados ao desempenho dos nossos softwares. Então, a gente já viu lá que a crise do software ele tinha alguns problemas. O prazo e o custo, eles eram imprecisos. Por que é que isso acontecia? Porque como não havia planejamento, eu não consigo dizer quanto tempo eu vou levar para desenvolver algo e quanto ele vai custar. Por exemplo, se eu falasse aqui para vocês 6, que eu quero desenvolver um sistema que quando a gente entrar no IFMS, quando a gente tiver aulas presenciais, vai ter uma câmerazinha lá na entrada. Quando a gente passar, ele vai verificar a temperatura da gente e caso você esteja
esteja com a temperatura com febre, ele vai emitir um alerta e vai pedir para você procurar a enfermeira. Quanto tempo vocês acham que vocês levariam para desenvolver isso? E quanto isso iria custar? Me falem aí em 1 minuto. E aí, pessoal, quanto que vocês acham que ia custar e quanto tempo ia levar para desenvolver esse sistema? A câmera já existe, né? Ela vai ficar lá lendo. O que a gente precisa é pegar essas informações, capturar o rosto da pessoa, verificar a temperatura e, se a temperatura estiver elevada, pedir para ela procurar a enfermeira. E aí, pessoas? Vocês levariam 15 dias, um mês? Custaria R$100, 500? Quanto? 2 meses, R$500. Beleza. Mais alguém? Nessa sua equipe, um mês. Gustavo ia fazer em um mês. Beleza. Nessa sua equipe de R$500, Silas, você teria quantas pessoas? Em um mês, Gustavo, você teria quantas pessoas? Você ia me cobrar quanto para desenvolver esse sistema? Vocês conhecem essas tecnologias para fazer esse software? Vocês têm esse conhecimento? R$1.000. Beleza. Então, o que é que pode acontecer, né, nessa nossa estimativa que vocês estão fazendo? Pode acontecer que o prazo não seja suficiente, que o orçamento não seja suficiente, com R$1.000, por exemplo, para eu desenvolver esse software, que eu não consiga fazer isso em 2 meses. Então, é necessário ter um planejamento. Então, como não havia essas etapas de planejamento no início do desenvolvimento do software, esses problemas acarretaram, né, uma das características da crise do software. Então, quando a gente vai desenvolver um sistema, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender bem do domínio que o cliente trabalha. Então, se a gente for fazer um sistema para uma mineradora, a gente precisa conhecer como que a mineradora funciona para que eu consiga colocar todas aquelas informações dentro do sistema da mineradora. Da mesma forma, se a gente fosse fazer um sistema para esse controle de vacinas da Covid, a gente precisaria entender como que a vacinação ocorre, entender quais são as informações que precisam estar nessa caderneta de vacinação. Então, essas informações a gente precisa conhecer. Quando a gente fala disso, a gente está falando de entendimento do domínio. Então, na etapa inicial, além de fazer as estimativas de prazo e de custo, a gente precisa entender bem do domínio para conseguir fazer isso de maneira mais precisa. Então, a falta de dedicação na etapa de coleta de dados pode acarretar isso. A gente precisa conhecer bem o domínio. Outro problema que acontecia na crise do software é a insatisfação do cliente com o sistema concluído. Os projetos, né, vamos imaginar aqui, que a gente vai levar 2 meses e cobrou R$1.000, então a gente provavelmente teria uma reunião para que eu explicasse para vocês como é que o sistema vai funcionar, e aí vocês iam embora e iam desenvolver o software, e daqui a 2 meses vocês voltavam para mim e entregavam esse sistema. Só que, se vocês tivessem alguma dúvida, ou algum problema, ou alguma dificuldade de entendimento, isso traria problemas, né? Vocês não teriam contato novamente com o cliente, e quando eu visse o sistema daqui a 2 meses, eu ia dizer que estava faltando um monte de recursos que vocês não conseguiram implementar. E isso gerava insatisfação do cliente com o sistema que foi desenvolvido. Por fim, a qualidade do software é menos que a adequada.
Então, quando não tem maneiras de verificar, de medir a qualidade do software, a gente tem problemas em relação à qualidade. Então, esses aspectos eram aspectos da crise do software e todos eles motivaram a criação da área chamada de engenharia de software. Então, a engenharia de software, ela quer que o cronograma definido seja respeitado, que as necessidades do cliente sejam satisfeitas e que minimizem o custo de manutenção. Então, a manutenção é quando a gente vai fazer uma atualização, por exemplo. Então, provavelmente, vocês já fizeram atualização de aplicativo, de programa do computador, do próprio Windows. Então, quando um software ele passa por uma atualização, é uma etapa de manutenção. Ele está melhorando algumas funcionalidades e corrigindo outros problemas. Então, a etapa de manutenção também deve ser prevista no processo de desenvolvimento de um sistema. Então, definindo aqui a engenharia de software, ela é uma disciplina preocupada com a aplicação de teoria, conhecimento e prática para o desenvolvimento efetivo e eficiente de sistemas de software que satisfaçam os requisitos de usuário. Então, ela surgiu com esse objetivo de melhorar a qualidade de sistemas que estavam sendo desenvolvidos. Então, a engenharia de software, ela trabalha com 3 áreas chamadas de ferramentas, técnicas e processos. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre esses 3 pontos aqui. Deixa eu só passar aqui um pouco. Deixa eu só ver se tem aqui necessidade. Não, beleza. Então, esses 3 pontos aqui, o escopo, o custo e o prazo, eles são os 3 pilares da engenharia de software. Então, a engenharia de software se baseia em desenvolver um software, né, baseado no escopo. O escopo são aquelas funcionalidades que vão fazer parte dessa versão do sistema que está sendo desenvolvido. Então, a gente precisa definir o que faz parte do meu software e que vai ser implementado, e isso a gente chama de escopo. O custo do desenvolvimento, então, por isso que eu preciso conhecer o escopo, para que eu consiga definir quanto eu vou cobrar e quanto tempo eu vou levar para desenvolver. Então, eu preciso entender bem do domínio, para entender quais são as funcionalidades e conseguir fazer a estimativa de custo e de prazo. Então, a gente quer que essas 3 características sejam respeitadas e que o meu software seja desenvolvido com qualidade, né? Então, a engenharia de software, ela trabalha com ferramentas técnicas e processos. Então, ela vai tentar entender qual é o problema, as necessidades do cliente, os requisitos que o cliente precisa colocar naquele software, vai produzir uma solução adequada para esse problema, levando em consideração as necessidades das partes interessadas. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver um termo chamado de stakeholder. Então, os stakeholders são as pessoas interessadas ou envolvidas no nosso processo de desenvolvimento de software. Por exemplo, se a gente fosse desenvolver um sistema de controle das vacinas, quem seriam as pessoas que iriam participar desse processo? Seriam os usuários que vão ser vacinados, os enfermeiros que vão vacinar as pessoas, que precisam cadastrar a informação das vacinas, os médicos, a Secretaria de Saúde. Então, todas essas pessoas, elas vão interagir com esse sistema de maneira diferente. Então, a gente precisa representar todas essas pessoas dentro do nosso sistema, representando as funcionalidades que elas vão realizar dentro do nosso software. E levando em conta restrições de desenvolvimento e recursos. O que seria uma restrição de recursos? Seria o custo, o tempo. Uma restrição de desenvolvimento seria o conhecimento daquela tecnologia, a linguagem de programação. Então, tudo isso são coisas que devem ser levadas em consideração na hora de desenvolver um software. Então, aqui tem aquele exercíciozinho do podcast, vocês vão ouvir e tentar responder essas 2 perguntas. Quais são as etapas ou atividades para gerar um software? E quais são os cargos das pessoas que estão envolvidas nesse processo de desenvolvimento do software? Para a gente conhecer um pouco dessa área. Então, o que seria um método na engenharia de software? A gente falou aqui que a engenharia de software ela trabalha com ferramentas técnicas e processos. Então, a engenharia de software ela tem métodos
que são as etapas que a gente vai seguir para desenvolver o nosso software. Nós temos ferramentas, que são ferramentas que vão apoiar o processo de desenvolvimento do software, a gente chama isso de ferramentas case. Por exemplo, o ambiente de desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento que vocês utilizaram lá em algoritmo, ela é uma ferramenta case. Ela auxilia no processo de desenvolvimento do software. Então, ela é considerada uma ferramenta que apoia o processo da engenharia de software, chamada de ferramenta case. Os procedimentos, que são as maneiras, né, a sequência das etapas que a gente deve fazer para desenvolver o software, e a gente tem a maneira que a gente utiliza para desenvolver esse software. Quando vocês cursaram a disciplina de algoritmo, vocês utilizaram o paradigma da programação estruturada. Então, o software de vocês que foi construído, ele era todo sequencial. Uma etapa, né, uma ação realizada uma abaixo da outra. Quando a gente queria mudar o fluxo do programa, a gente utilizava uma condição, um se. Vocês chegaram a ver laço de repetição em algoritmo? Vocês viram a estrutura condicional? Se eu fizer tal coisa, o meu programa faz isso. Se não, ele vai fazer isso. Vocês chegaram a ver isso em algoritmos? Tá, beleza. Então, esse é o paradigma da programação estruturada. O nosso código usa aquela maneira de ser desenvolvido. Então, esse paradigma na engenharia de software, ele também vai ser utilizado na construção do software. Dependendo da linguagem de programação, do paradigma que eu vou seguir, eu tenho algumas estratégias para desenvolver o meu sistema. Então, a gente já falou desses 3 aspectos aqui, que é o escopo. O escopo são as funções, as funcionalidades do sistema que vão existir nesse software que a gente está desenvolvendo. Quando eu conheço bem o escopo, quando eu tenho bem o entendimento do domínio, eu consigo definir com precisão, ou o mais preciso possível, qual é o custo que vai ser desenvolvido, né, do meu sistema que vai ser criado, e o prazo que eu vou levar para desenvolver aquelas funcionalidades. Então, quando a gente falou lá daquele termo chamado de stakeholders, a gente viu várias pessoas que estão interagindo com aquele nosso sistema que a gente está desenvolvendo, né, o sistema fictício que a gente está criando. Então, tem 3 coisas que parecem ser a mesma pessoa, mas elas acabam sendo diferentes. O cliente, o desenvolvedor e o usuário. Então, o desenvolvedor, ele é diferente dos outros 2, né, a pessoa que está programando, que está desenvolvendo o software. Então, é uma empresa ou uma pessoa que desenvolve o sistema. A gente tem o cliente, que é a pessoa que paga o desenvolvedor para desenvolver o software, e nós temos o usuário, que é a pessoa que vai utilizar o software desenvolvido pelo desenvolvedor. Então, na engenharia de software, cliente e usuário, eles são pessoas diferentes. Então, o cliente é a empresa que paga para você desenvolver, e o usuário é a pessoa que vai utilizar aquele sistema. Então, a gente chama essas pessoas aqui, a gente diz que ela tem papéis definidos. Então, a gente vai entender um pouco mais quando a gente falar dos stakeholders, quais são os papéis dentro do processo de desenvolvimento. Por isso que vocês vão ouvir o podcast e tentar identificar quais são os cargos das pessoas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento. Então, quais são os papéis dessas pessoas que estão desenvolvendo esse software. A gente já viu que uma ferramenta case são aquelas ferramentas que vão apoiar o processo de desenvolvimento de software, como a interface que vocês usam para programar, como uma ferramenta de teste, como uma ferramenta de banco de dados. Então, todos esses recursos são chamados de ferramentas case, porque elas auxiliam o desenvolvedor, reduzindo o tempo de desenvolvimento e melhorando a qualidade daquele produto. As ferramentas, elas podem ser usadas durante todo o processo de software, como, por exemplo, a interface de programação, ou elas podem ser utilizadas apenas numa fase específica, numa etapa específica de desenvolvimento. Na próxima aula, a gente vai conhecer um pouco das etapas que existem, né? Então, tem aqui a documentação, execução do processo, especificação e modelagem,
análise e projeto, programação, controle de qualidade, projeto de interface, comunicação, planejamento e gerenciamento. Então, existem ferramentas case para todas essas etapas aqui do processo de desenvolvimento. Então, a gente tem ferramentas para auxiliar a equipe de desenvolvimento nas tarefas mais complexas possíveis. Tá, aqui é só um exercíciozinho para a gente falar desses itens que a gente comentou aqui. O que é que seria software, os acontecimentos da crise do software. Aqui uma pesquisazinha para vocês verificarem quais são os mitos da crise do software e definir o que é que seria a engenharia de software. Então, essa nossa aula aqui, bem introdutória, ela é o capítulo 1 do livro do Presma. Tá lá no Moodle, eu coloquei para vocês. Desculpa. Então, lá no Moodle tem um linkzinho aqui para fazer a atividade aqui. Eu vou tentar colocar o capítulozinho do livro do Presma para vocês. Então, eu queria agora que vocês dessem uma lida aqui. Eu vou só passar esses exercíciozinhos só para a gente ver que um conteúdo bem simples que a gente comentou de forma bem rápida, eles caem em concurso e a gente consegue responder essas questões. Então, dei uma lida nessa questão. Vou dar um minutinho para vocês me falarem qual é a alternativa aí no chat para essa questão. Beleza. Vamos lá. Beleza. Então, a resposta é o software embutido. Então, essa questão é uma questão do Conselho Regional de Odontologia, uma vaga para analista de informática, concurso de 2016. Então, os softwares estão categorizados em diversos tipos. Qual tipo de software são programas construídos para executar dentro de um dentro de um produto específico, como as teclas digitais de um forno micro-ondas. Então, eles são os softwares embutidos ou softwares embarcados. São aqueles softwares que estão nesses equipamentos eletrônicos, está no carro, está no ar-condicionado. Então, eles são softwares que vão ser executados dentro do programa, software embutido ou software embarcado. Beleza. Uma questão aqui, a segunda questão do Tribunal de Contas do Paraná, uma vaga para analista de tecnologia da informação também. A respeito da engenharia de software, tentem ver se vocês conseguem responder essa questão. Tem alguns conceitos que vocês não viram ainda, mas eu acredito que dê para vocês conseguirem responder.
Então, essa questão é um pouco mais complexa para a gente, porque ela traz vários conceitos que a gente não viu ainda. Mas vamos tentar discutir essa questão. Então, a respeito da engenharia de software, eu assinalo a opção correta, né? Então, a engenharia de software está relacionada aos diversos aspectos da produção de software e inclui as atividades de especificação, desenvolvimento, validação e evolução do software. Então, essas daqui são as etapas básicas da engenharia de software. Então, na especificação, é quando a gente vai fazer uma documentação, a gente vai descrever os requisitos que nós identificamos. Tem algumas técnicas para fazer isso, é chamado de especificação. Aqui é a etapa de desenvolvimento ou de programação, de implementação, da gente vai desenvolver o software. A validação ocorre quando a gente verifica, a gente valida junto ao cliente o nosso entendimento, o nosso produto que está sendo desenvolvido. Isso faz com que a gente consiga corrigir os problemas de maneira mais rápida. E o último ponto aqui é a evolução do software, que é a etapa de manutenção, que é quando o software vai passar por correções, por melhorias, para que ele consiga atender às necessidades do cliente. Então, beleza. Hoje a gente finaliza aqui a nossa aula um pouquinho mais cedo. A ideia dessa aula é só mostrar uma visão mais geral da área de engenharia de software, que é a área que nós vamos utilizar, né, nós vamos estudar na nossa disciplina. Então, lá no Moodle, tem o material, né, complementar aqui para vocês, essa questão do podcast e o linkzinho para vocês responderem as questões. Na segunda-feira, eu já coloco um material novo para vocês lá no Moodle. Assim que acabar aqui a aula, a gravação da aula também disponibilizo aqui para o pessoal que não pode participar. Alguns colegas tiveram uns problemas pessoais, não puderam participar, então eles podem assistir aqui o conteúdo da nossa aula. Toda sexta-feira a gente faz uma aula ao vivo aqui para tirar as dúvidas e também para ter conteúdos novos. Então, eu agradeço aí a participação de vocês, a presença de Heloísa, Fabiola, Gustavo e Silas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade. A gente tem um tempinho aí para discutir. Se não, a gente finaliza a nossa aula de hoje e na segunda-feira a gente continua os conteúdos da nossa disciplina. Beleza, então. Então, vou parar aqui a gravação. Assim que o link estiver disponível, eu já coloco no Moodle para vocês.